Então, o RN de Maria José, que a gente falou, né? Sexo feminino, pré-termo, 32 semanas, nasceu com 2 quilos e 43 centímetros. Foi transferido para o UTI neonatal para engorda, o que é comum com neonato, né, de baixo peso. Apesar de que para o tamanho, para a idade gestacional dele, não está pequenininho, não, tá? Evoluiu com icterícia branda. Apresentou diarreia aquosa, foi prescrito um soro fisiológico por 10 ml por quilo de peso e neomicina, xarope, né? Então, para hidratar e para poder estar, né, tratando alguma infecção aí, diarreia, provavelmente essa diarreia, a ideia, e 2 ml 3 vezes ao dia, sem melhora clínica após 24 horas. Prescrito ceftriaxona, 20 miligramas por quilograma, dose única IV. Evoluiu com hipotonia, letargia, reflexo de sucção débil, posteriormente espasticidade, epistótono discreto e febre. Paciente evoluindo com hipertermia, 38,5 graus centígrados, prostração e petequias. Pedido: punção lombar com cultura de líquor e gram, hemograma completo, bilirrubina total, glicemia e PCR. Prescrito ampicilina IV, né, 100 mg por quilograma, a cada 8 horas, mais gentamicina, né, 4 mg por quilo, IV uma vez ao dia. Ou seja, foi se ampliando o espectro, né, tentativa de ampliar o espectro associando 2 antibióticos. O resultado dos exames: gram e cultura negativo, né, de líquor negativo, PCR menor do que 6 mg por quilo, 6 mg por cento, bilirrubina total 19 mg por decilitro, glicemia 80 mg por decilitro. Sinais clínicos de hipertermia foram reduzidos após os antibióticos. Os dados do hemograma, né, que vocês iam dar uma olhada, estava sem os valores de referência, aqui é para valor de referência depois. Então, essa foi a história clínica aí do RN de Maria José. Então, como eu disse, nós vamos fazer o seguinte: eu vou dar meia horinha para o grupo dar uma última conversada aí, depois a gente retorna e vamos lá para o Miro tentar levantar as hipóteses diagnósticas que cada grupo colocou e discutir cada uma delas dentro daquela lógica que eu tinha pedido para vocês, né? Que foi procurar, né, verificar as doses dos fármacos utilizados, até mesmo entender um pouco o mecanismo de ação desses fármacos, né, para poder conhecer. A gente precisa encontrar, né, observar as indicações e contraindicações de cada um deles, né, os parâmetros cinéticos de cada fármaco, né. Então, é importante, como eu disse, uma das principais coisas para a gente fazer farmácia clínica é saber farmacologia. Se não souber farmacologia, farmacêutico que não sabe farmacologia pode rasgar o diploma, né, e fazer outra coisa. Então, tem que conhecer. Beleza. Analisar as possíveis interações com outros fármacos ou alimentos. Então, seria essa aí a proposta. Então, nós vamos fazer isso. Eu vou dar mais uma meia hora para vocês. São agora... Estou com o relógio aqui fantástico, está marcando 1h19. São 9h17. Então, eu vou fazer a divisão ali. Então, mais ou menos uma 9h20 até... vamos pôr até às 10. Às 10 horas a gente volta e faz, então, a discussão no Miro, ok? Uma clareada para a gente. Não? Porque se ele já tinha reduzido a febre após essas outras medicações, aí eu acho que deve ter dado certo. Né? Uai, eu me assustei, eu voltei para a sala de comando. Foi todo mundo na mesma sala, gente, agora? Sim. Oi. Fechei as salas agora, está todo mundo junto agora.
Ah, tá. Deu um susto aqui, professor. A gente de repente saiu da sala no meio de todo mundo. Eu tava ouvindo o celular, do nada começou a menina a falar também. Eu falei, Fecha a sala na marra aqui. Vai todo mundo de volta. Pessoal, então agora a proposta é a gente ir lá para o Miro. O que nós vamos fazer? Deixa eu só mostrar aqui. Eu deixei o link tanto no Telegram quanto lá no Ava. Tá? Aqui já tem, né, alguns já participaram, já fizeram, já usaram aqui o Miro. Né? O Miro... Olá, tudo bem? Gente, só vou pedir para vocês fecharem o microfone aí. Um minutinho. Beleza. Então, no Miro, né, a pessoa vem, né, pode usar os post-its, né, que são essas as notinhas adesivas, né? Então, isso aqui pode usar as notinhas adesivas. Eu vou estabelecer uma regra aqui. O grupo 1 vai ficar com essa fileira, na verdade, com essa cor, tá? Eu vou tirar os outros aqui. Vai ficar com essa cor. Vou pegar as outras aqui. Para a gente identificar o que é de cada grupo aqui, fica mais fácil depois. Mas o 2 vai ficar com essa laranja aqui. Grupo 2. O grupo 3 com esse laranja mais vivo aqui. E o grupo 4 com esse, sei lá, lilás aqui, roxo. Sei lá. Grupo 4. E aí, no primeiro momento, nós vamos seguir mais ou menos aquele roteiro que que eu coloquei para vocês de visualização. Espera aí que eu vou abrir de novo, só apagar esses aqui, para que a gente colocar de volta aqui mais um embaixo de cada um. Isso aqui tudo coloridinho aqui, para poder depois ficar mais fácil a gente dividir aí os... Bacana. Para quem não lembra como é que mexe, né, se vocês chegarem aqui, ó, aqui na barrinha lateral, para quem está no computador, para quem não está no computador, parece que tem no celular, tem como é que fala, aqueles pontinhos para poder se abrir, vai aparecer essa barra de ferramentas. Então, você clica aqui e vai escolher. Então, do grupo 1 é essa cor aqui. Tá mais ou menos na sequência, só esse último aqui que não está. Aí você clica, coloca a notinha aqui embaixo e escreve aquilo que a gente for perguntando aqui, tá? É fácil. Aqui, de novo, né? Se eu quero outra, aqui vamos colocar do grupo 2, vou colocando aqui embaixo. Então, e cada grupo vai escrevendo o que a gente for discutindo aqui, ok? Licílio, desculpa interromper de novo, mas a minha internet não está legal hoje, aí caiu de novo, eu entrei no grupo da Cibele. Ah, tá, beleza, você está no grupo da Cibele. O grupo da Cibele, eu acho, se não me engano, é o 2, não é isso, Cibele? Mas ela não é do meu grupo, ela é do grupo da Júlia. Ela é do grupo da Júlia? Só que na hora que o senhor colocou lá para fechar as salas, ela ficou, ela estava com 2 acessos abertos. Ela ficou com um na minha sala e outro na sala da Júlia. Então tá, beleza. Então você vai para o original agora, para o seu original mesmo, viu? Eu desconectei do computador, só estou no celular agora. Tá, beleza. Quem não conseguir entrar, vai acompanhando a discussão aqui pela tela, aqui, dá para poder vocês irem vendo também, tá?
Bom, beleza. Então vamos lá. Vou pegando aqui de novo. Primeiro, que eu coloquei aqui, observe as indicações e contra. Não, primeiro, procure verificar as doses dos fármacos utilizados. Eu queria que a gente fizesse, no primeiro momento, uma verificação aí dos fármacos que foram empregados, né? Então, o que a gente utilizou aí no tratamento dessa criança? O que vocês viram aí? Iniciou com neomicina, suspensão, xarope, né? Uhum. Neomicina é o quê? Vocês chegaram a pesquisar? Ela é um aminoglicosídeo. Então, coloca lá. Coloca no grupo lá. Fazer eu mexer nesse trem, não, moço? Como é que eu mexo nesse negócio? Aminoglicosídeo. Kétula já está colocando lá no grupo 1. Eu não sei, não. Coloca em cima, que é a aminoglicosídeo, é a neomicina, Kétula. Kétula já está colocando aí para nós aí, a neomicina. Neomicina e a gentamicina são do mesmo grupo. Exatamente, gentamicina. Só que tem uma diferença básica entre elas. Aí... A via de administração, né? Um foi xaropinho e o outro foi... Uma xarope, a outra é venosa. Isso, exatamente. Olha que diferença grande aí, né? Uma foi o xarope e outra foi a venosa. Porque uma a via de absorção pode hepática no fígado, né? E a outra não. Não metaboliza tanto. Agora, essa é a grande pergunta, Sibeli. Neomicina, ela é absorvível por via oral? Pois é, professor. Nós não achamos praticamente nada. Nós só encontramos numa revista que o Keston arrumou para a gente, que ela seria de uso hospitalar, sabe? Aí, como nós não conseguimos nada dela, nós colocamos o do aminoglicosídeo. Ô, Licínia, a Thaís achou uma coisa falando sobre a neomicina em suspensão, mas assim, muito vago. O que a gente conseguiu foi só as doses, contraindicação, e foi aonde a gente também, através desse aqui, a gente conseguiu desencadear para um outro diagnóstico. Tá, não vamos falar do diagnóstico ainda não. Vamos pensar aqui na neomicina. Essa classe de aminoglicosídeos é uma classe grande, muito empregada em uso hospitalar. Tá? Agora, ela tem vantagens e desvantagens, obviamente. Ela não é absorvível por via oral. Basicamente, assim, ele não consegue alcançar a concentração plasmática efetiva dada por via oral. A neomicina, como é um fármaco da classe dos mais antigos, ele, então, não tem absorção oral. Por isso que ele é usado por via oral. Ué, que isso, professor? Qual que seria, então, a utilidade de um fármaco que não é absorvido por via oral, dado por via oral? Pergunta difícil, né? É complicado. Realmente. Ainda mais... Um efeito brando? Efeito brando? Mas se ele não alcança a concentração plasmática efetiva, não teria efeito nenhum. Pois é, a pergunta, se ele é de uso hospitalar, por que usaram, então? Não, a criança estava no uso hospitalar, ela estava no hospital, né? Aí se ele não tem absorção nenhuma, se ele não tem nada, ainda foi usar 3 vezes ao dia? Como potencializar o organismo, professor? Ai, desculpa. Qual que foi a indicação desse caso? Diarreia. É diarreia. Diarreia está no trato gastrointestinal. Eu preciso absorver para poder ter... Não. Ele é uso local, né? É praticamente como uso local, né? Ou seja, você vai utilizar para tratar uma infecção do trato gastrointestinal. E a vantagem de não ser absorvida é que não teria interferência em outros sistemas. Olha só que bacana. Nossa. Então, a ideia é interessante, né? Licina, então ela suprime a bactéria, né? As bactérias anormais do intestino. Isso. A ideia seria que ela agisse no intestino, teoricamente nas bactérias que estão induzindo essa diarreia, se é que é uma infecção bacteriana,
e evitando, então, o efeito sistêmico. Ô, Kathleen, só tira libera aqui para todo mundo ver aqui o quadro que você fez. Clique em outro lugar aí da tela para poder... Isso, beleza. Então, olha lá, neomicina, aminoglicosídeo. Então, os aminoglicosídeos eles têm essa característica, baixíssima absorção por via oral. Tá? Entretanto, a gentamicina também, só que ela vai ser dada por via intravenosa, justamente porque ela não é absorvível por via oral. Beleza? Então, no primeiro momento, eu quero um tratamento, ou seja, só uma infecção, teoricamente, a suspeição diagnóstica foi infecção intestinal. Entretanto, né, a evolução não foi tão boa assim, não é isso? Já a gentamicina ela vai ser dada num outro momento, lá na frente, depois já deram ceftriaxona, aí associada com ampicilina, né? Então, a ideia é totalmente diferente. Beleza. Então, primeira coisa, a neomicina tem indicação para infecção do trato gastrointestinal? Tem. Em neonato? Tem. Tá? Então, os aminoglicosídeos, eles são fármacos muito grandes, então eles têm pouca... e cheio de hidroxila, então são, como o próprio nome diz, glicosídeos, então, né, como eles têm associado aí parte de açúcares, eles acabam tendo pouca penetrabilidade aí pela membrana. Então, eles acabam ficando muito restritos naquele local onde é que eles foram administrados. Tá? No caso, aí, no trato gastrointestinal. Beleza? Então, essa seria a indicação. Vamos só voltar lá no caso para poder ver o que aconteceu aqui, então, decorrente disso. Oi, pode perguntar. Uma fonte pra gente, que a gente poderia ter pesquisado, né, sobre a neomicina para esse uso, que a gente não encontrou. Tem um livro que eu não sei se ele está sendo mais editado, é um livro do Tavares, chama Manual de Antibióticos e Quimioterápicos Anti-Infecciosos, do Walter Tavares. Eu vou repetir para vocês. Só um minutinho. Eu acho que vocês devem conseguir isso pirateado aí pela internet afora, né? Vamos ver aqui, deixa eu só escrever aqui para vocês que fica mais fácil, né? Precisando esclarecer uma dúvida, por favor. Pode, claro. O que acontece? Eu tive muita dificuldade, junto com o grupo que a gente estava lá, de encontrar qual que é a dose certa de peso por quilo para um paciente. Principalmente nesse caso, que é um recém-nascido a termo, né? Então, o que acontece? A gente buscou no Guzman, buscou no Hangdale, eu busquei aqui junto com o farmacêutico aqui na farmácia, na Farmacopeia. Na Farmacopeia tem todas as características fisicoquímicas da neomicina, por exemplo, que eu estava procurando, mas não fala qual que é a dose por quilo. Então, se fala, eu não soube pesquisar. Onde que eu acho essas informações quando precisa? Olha, normalmente você vai encontrar isso no bulário da própria Anvisa. Tá? A Anvisa ela tem essa... porque o que é liberado para utilização aqui no Brasil, né? Passa pela Anvisa, e a Anvisa tem um bulário e eles colocam todos esses dados, inclusive doses indicadas, tá? Então, é o local geralmente mais fácil de se encontrar. Tá bom. Professor. Porque a variabilidade, sabe, Pedro, acontece, por exemplo, o Guzman, ele pega o padrão americano. Então, às vezes, tem uma variabilidade aí de um país para outro em relação à dose, ou até mesmo em unidade de dose, às vezes pode variar, tá? Tá, valeu. Professor, só mais uma pergunta. Pode falar. Sobre a neomicina mesmo, professor. Eu consegui, no bulário, eu consegui achar neomicina como cápsula. Neomicina xarope, em específico, não. Isso tem alguma diferença? Faz muita... assim, a cápsula era 50 miligramas mesmo. Mas no xarope tem alguma diferença? Não, a diferença. O veículo aí, no caso, muito por conta da idade do paciente, né? Você não vai dar cápsula para um neonato. Então, isso não tem jeito. Normalmente, isso é manipulado dentro do próprio hospital, tá?
esse xarope normalmente é manipulado dentro do próprio hospital. Eu já manipulei bastante. Isso é parte, muitas vezes, da cápsula. Tá? Isso é parte da cápsula. Abre cápsula e faz a preparação do xaropinho que é dado lá para a criança. Normalmente é por sonda, né, que está sendo dado por sonda, então não tem jeito de ser forma sólida, né, forma farmacêutica sólida, mesmo que a criança seja maior. Então, quando você fala em criança, neonato, é forma líquida. Tá? Algumas vezes você utiliza, inclusive, formas injetáveis para poder preparar o fármaco a ser administrado. Tem vários medicamentos que você não encontra forma líquida e que você tem que fazer manipulação dentro do hospital. Tá? É o caso, por exemplo, captopril. Parece, né? Criança necessidade de utilização de captopril, enalapril. Então a gente manipulava isso lá. Deixa eu ver o que mais que era bastante frequente. Então, deixa eu reformular minha pergunta. Pastop. Seu microfone está cortando. Oi. Cápsula. Você usa dosagem de cápsula ou dosagem internet para dosagem xarope para crianças? Você vai usar a posologia de xarope ou posologia? Não, a posologia ela vai depender, vai depender de... Você está... E está cortando sua fala toda aqui. Da cápsula. Eu peguei só o finalzinho agora da sua fala. Não tô... O que é? Tenta repetir. Para posologia de xarope, partindo da cápsula, você vai usar a posologia de xarope mesmo, que seria menor, ou a posologia da cápsula, que é os 50 miligramas? Não, posologia ou dose? Você tá... porque posologia é uma coisa, posologia é o intervalo que eu vou utilizar, né, entre as doses, tá? Então, eu tenho uma dose X. Então, aqui, ó, o que foi prescrito para essa criança? Vamos voltar aqui, ó, né? Diarreia, Licínio. Prescrito, só um segundinho, 50 miligramas por ml, né? 2 ml, sem melhora clínica. Quer dizer, o que eu dei aqui? Vamos fazer a conta para você ver. 50 miligramas por ml, eu dei 2 ml, então eu dei 100 miligramas para essa criança, né? Sem melhora clínica, para uma criança de 2 quilos. Então, 50 miligramas por quilo. Então, a dose é uma coisa, a concentração no fármaco é outra, e a posologia uma outra ainda. Então, são 3 coisas distintas, tá? No caso aqui, você vai usar a dose. Aí, a dose não importa se você está dando xarope, comprimido, cápsula, gotas, tá? O que vai importar aí é a concentração, melhor dizendo, a quantidade por quilo de peso, né? A quantidade da substância por quilo de peso. E o intervalo que vai obedecer sempre à cinética do fármaco. Normalmente, o intervalo posológico está relacionado com o tempo de meia-vida desse fármaco. Eu não sei se acho que eu já expliquei isso para vocês no primeiro semestre, mas se vocês acharem importante, eu explico novamente aqui agora. Né? Até a gente conseguir uma concentração plasmática ideal, você tem doses somatórias aí que você vai dando dentro do intervalo de uma meia-vida. Aproximadamente lá pela 8ª meia-vida você consegue a concentração plasmática. Não é o caso da neomicina, porque a neomicina não é absorvida. Eu vou trabalhar com outro conceito que é de concentração inibitória mínima, que é a quantidade de fármaco, ou melhor dizendo, a concentração de fármaco necessário para poder inibir o crescimento bacteriano. No caso dos aminoglicosídeos, ainda tem uma outra coisa, eles são bactericidas. Então, em vez de falar de concentração inibitória mínima,
eu falo de concentração bactericida mínima, é CBM, tá? Concentração bactericida mínima. Então, o caso dos aminoglicosídeos é bem específico nesse sentido. Sibeli, você ia perguntar alguma coisa? Não, na verdade, é porque eu queria fazer uma consideração, assim. Essas informações que o senhor deu aí desse neném, dessa nenenzinha, a gente achou um pouco vaga. Eu achei que na anamnese a gente deveria ter informação de como que foi o parto, se foi um parto mais prolongado, se foi uma fórceps, se foi uma cesárea. Qual que era o epigar dessa criança ao nascer, né? Oi? Qual que era o epigar, né? Que é aquela escala de se a criança chorou, se ela isso. Né? Se a mãe tinha alguma doença, né, pré-existente. Mas muitos desses casos clínicos, eles vêm com essas falhas mesmo, tá? Então, eles vêm furados. A descrição, muitas vezes, que aparece no prontuário, infelizmente, não é muito de muita qualidade. Mas né? Ajuda muito, né, Licínio? Ajuda demais. Nossa, porque você perde muito tempo pesquisando uma linha, achando que é uma coisa, mas se você já tivesse essas informações, como que foi o parto, se a mãe tinha uma doença pré-existente, você já conseguiria focar numa coisa só, perderia menos tempo, né? Normalmente, o que a gente parte do pressuposto é o seguinte, sabe, Sibeli? Sempre que você pega um prontuário ou um sumário de alta e não está relatado, é porque não teve nenhum problema. Por exemplo, falou que a criança é pré-termo, então isso daí foi uma coisa importante, nasceu antes do tempo. Não colocou que foi por fórceps, então não vai ser por fórceps. Não aconteceu isso, tá? O epigar normalmente apareceria, dessa criança apareceria, teria que aparecer. Não apareceu, né? Que é esse estado geral, como é que essa criança apareceu e tal. Mas se ela já nasceu prematura, teve algum problema? Se entende-se que teve alguma coisa na gestação para ter adiantado o parto. Sim, às vezes, assim, a própria... Tem mães, né? Tem como é que eu vou dizer, até dentro do reino, dentro de todo o reino animal, né? A gente sempre trabalha com médias, né? Então, por exemplo, o tempo médio de gestação, né, no ser humano é entre 38 e 40 semanas, né? A maior parte das mulheres, né, vão dar à luz dentro desse período de gestação. Agora, tem gente que retém menos tempo a criança lá, pode acontecer, sei lá, ter tomado um tombo, um susto, tem coisa que precipita o processo de parto e que não necessariamente está ligado a um problema fisiológico. Tá? Entendi, mas aí essa criança ainda não está com o pulmão totalmente formado, sistema nervoso central talvez não, né? Exato, isso daí a gente já pode pressupor. A partir do momento que a criança ela nasce prematura, né? Ou seja, o próprio nome já diz, ela não está madura ainda, né? Para todas as funções fisiológicas. Beleza? Gente, vamos só dar continuidade, senão o nosso tempo não vai dar, tá? Vamos lá. São 10h40, a gente teoricamente teria um intervalo. Eu queria propor para vocês que a gente fizesse essa discussão e terminasse a hora que, né? De repente termina mais cedo, um pouco, uns 10 minutos mais cedo, ou alguém está com muita fome, precisa tomar alguma coisa aí agora. Podemos continuar, então? Minha garrafa de café está do meu lado. A minha então, também. Beleza. Dá para assistir aula e comer. Isso, bacana. Então, vamos fazendo isso daqui. Ótimo. Beleza. Então, só para a gente entender, então, né? É sempre bacana a gente conhecer qual que é o mecanismo de ação desses fármacos também, né? Deixa eu ver se dá para eu desenhar aqui isso. Então, os aminoglicosídeos. Dá para escrever aqui, ó. Aminoglicosídeos. Esses fármacos, eles, como o próprio nome diz, né? Eles têm uma parte, né, um amino, uma amina ligado a glicosídeos, né, a açúcares. E eles acabam propiciando uma interação. Bom, só lembrando, né, quando a gente fala em bactéria,
Eu tenho basicamente 2 grandes grupos. Tem outros também. Só os mais frequentes são as gram positivas e as gram negativas, correto? Sim. Você sabe a diferença de um para outro? Aparelho celular. Isso, perfeito. Qual que é a diferença, hein, Valdeci? Lembra da gram positiva? Como é que é? Mais dispersa, né? Mais... Eu tenho, né? Porque tem uma estrutura, né? Que é o peptídeo glicano. No caso da bactéria gram positiva, eu tenho um peptídeo glicano mais espesso. E abaixo desse peptídeo glicano eu tenho uma membrana plasmática. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Como é que eu pego cor aqui? Essa aqui eu não sei mexer nele ainda. É por aqui mesmo. Deixa eu pegar essa cor aqui. Então eu tenho aqui embaixo, eu tenho uma membrana plasmática. Tá? No caso da gram negativa, eu tenho o quê? Eu tenho uma... deixa eu fazer aqui, deixa eu usar uma outra cor aqui para poder ficar legal. Eu tenho uma membrana externa, tá? Eu tenho um peptídeo glicano também, que é fininho, que é mais estreito, tá? Tem uma camada pequena de peptídeo glicano. E ainda tenho a membrana plasmática aqui interna também. São diferentes, tá? O que acontece? Eu tenho, nos aminoglicosídeos, eles agem mais aqui nessa membrana externa, tá? Então, os aminoglicosídeos. Promovendo, então, aberturas nessa membrana e permitindo, então, a entrada de líquido e saída de eletrólito, tá? Então, sai potássio, sai sódio, né, magnésio, e entra água. Isso aqui vai produzir, então, a ruptura da célula e a morte. Por isso eu chamo, né, de bactericida. Eles têm ação bactericida. No caso, por exemplo, de outro antibiótico que foi usado aí, né? Outros 2 antibióticos. Quais foram os outros 2 antibióticos que foram usados? A ceftriaxona, não foi isso? E a ampicilina. Ceftriaxona é o quê? Vocês pesquisaram aí? O que ela é? Beta-lactâmico. É um beta-lactâmico, mas é uma cefalosporina, não é isso? Isso. Cefalosporina. E a outra era o quê? Ampicilina. Ampicilina. Ampicilina é uma penicilina. Todos os 2, então, são beta-lactâmicos. Ok? Os beta-lactâmicos já têm um outro mecanismo. Eles interferem na formação da parede celular, que é a parede celular, né? Eles interferem, então, na formação da parede, deixando essa parede cheia de buraco. E aí, então, da mesma forma, entra água e promove a lise osmótica, também bactericida, tá? Então, essa é a base aí dos 2. Entretanto, os beta-lactâmicos encontram dificuldade de agir em bactérias gram-negativas, ou encontravam, né? Em alguns casos, eles não conseguem penetrar ou passar essa membrana externa e alcançar, então, essa parede celular, que é mais estreita também, tá? Na verdade, os beta-lactâmicos, eles têm que chegar aqui, ó, entre a parede e a membrana celular, que é o chamado espaço periplásmico, que é onde estão as enzimas que produzem a parede celular. Todos os 2 fármacos são bactericidas e dependem, ou agem melhor quando a bactéria está se dividindo, tá? Porque aí
é o período onde está sendo formada essa parede, essa membrana, e a bactéria fica mais susceptível a essa ação. Bom, beleza. Então, para poder chegar nesse espaço periplasmático, tendo uma membrana externa, como acontece nas bactérias gram-negativas, fica muito difícil. Então, por isso, muitas vezes se associa um aminoglicosídeo mais um beta-lactâmico. Porque os dois são bactericidas e um potencializa o efeito do outro. Na verdade, eles agem de maneira sinérgica, né? Tem um sinergismo entre eles. Porque o aminoglicosídeo abre esses espaços, o que possibilita a entrada do beta-lactâmico, ao passo que o beta-lactâmico destrói a parede celular, e o que facilita ainda mais a atividade do aminoglicosídeo. Então, os dois agem de maneira sinérgica, e por isso das associações. Tá? Então, é uma vantagem aí da associação dos dois. No caso do aminoglicosídeo usado para infecção intestinal, é perfeito, né? Eu utilizo na forma de oral, porque ele não vai ser absorvido, eu não vou ter efeitos sistêmicos. Agora, por que eu não quero o efeito sistêmico do aminoglicosídeo? Porque vocês viram alguma reação adversa, algum problema aí, uma contraindicação do uso de aminoglicosídeo? Não? Faz a pergunta de novo, por favor. Vocês viram alguma contraindicação do uso sistêmico de aminoglicosídeos? Olha, eu vi que se pacientes com história de hipersensibilidade ou reação tóxica grave a outros aminoglicosídeos podem apresentar sensibilidade cruzada com a neomicina. Tá, beleza. É só isso? Quais são as outras reações adversas? Eu vi toxicidade renal. Beleza. Que mais? Prolongamento dos efeitos bloqueadores neuromusculares. Isso pode causar, inclusive, a chamada neurite periférica. Eu também vi toxicidade auditiva e vestibular. Isso. Né? Então, ototóxico, nefrotóxico. A recaptação de cálcio. O que vai influir na contração muscular, né? Isso. Que então, isso aí podia justificar aquela sucção débil, né? Que no CAI a gente colocou também nefrotoxicidade e eosinofilia. Beleza, mas só que nós estamos com um probleminha aí, né? A neomicina que foi dada nesse período, ela não é absorvida, então esses efeitos não apareceriam, correto? Correto. Mas poderia aparecer pelo ceftriaxona. Pela ceftriaxona, mas ceftriaxona é outra classe, beta-lactâmico. O que tem beta-lactâmico? Eu vou apagar isso aqui, tá? Isso depois vem na filmagem, porque senão a gente atrapalha aqui o espaço aqui de vocês escreverem. Então, o que tem nos beta-lactâmicos, no caso específico da ceftriaxona, que possa ter induzido algum problema aí? Porque, só lembrando, né? Usou isso, né? Usou no primeiro momento a neomicina, sem melhora clínica. Depois de 24 horas, é o que eu falo, né? Antibiótico terapia é igual namoro, né? Passou algum tempo, né? Depois, em criança ainda mais rápido. É igual namoro, né? 2, 3 dias não deu resultado, minha filha, ou você troca ou você associa, né? Então, aqui no caso, resolveram trocar, tiraram a neomicina e passaram para a ceftriaxona, né? Ceftriaxona, 20 mg por quilograma em dose única intravenosa. E aí? O que tem a ceftriaxona aí? A contraindicação em neonatos prematuros é risco de agravar a toxicidade pela bilirrubina ou desenvolver encefalopatia por causa da icterícia. Olha só, a Beth foi no cerne da questão aí. É isso mesmo que a gente achou também. Encefalopatia. Então, olha só, pode colocar lá. Quem vai escrever ali agora? Alice, eu não sei escrever nesse treco aí, não.
Ketzlon que tá mais habituado aí, Ketzlon. Abre mais um post-it aqui, ó. Deixa eu colocar até para vocês aqui. Beleza. Então, manda brasa aí. Cresci, não queria crescer, não. Queria só mudar de lugar. Tem que clicar do lado de fora para mudar. Beleza. Coloca lá, então. Então, ceftriaxona. Pode pôr aí. Ceftriaxona. A letra está grande. Não, mas vai diminuir. Isso. Ceftriaxona. Aí você coloca, então, né, que ela agrava encefalopatia, ou agrava encefalopatia ocasionada pela bilirrubina. O que esses médicos desconfiaram no primeiro momento? O que vocês acharam? Bom, a infecção intestinal, acharam que era isso, né? Eu achei que eles acharam que era meningite. Ah, pois é. Então, aí, Isso. ó... Nós também pensamos nisso. Inicialmente, sim. Administrar a ceftriaxona, e aí apareceu o quê? Hipotonia, perda de tônus muscular. Né? Só que a hipotonia também, Alicine, ela pode ser pelo fato de ser um bebê, né, prematuro, ele ainda não terminou de formar também o seu sistema nervoso central. O desenvolvimento neurológico dele ainda não terminou de ser concluído. Então, por isso que ele pode ter tido essa hipotonia. Não, mas quando você fala aqui na hipotonia, realmente aquela, né, com letargia e prostração, né? A pessoa, o bebê, ele perde realmente. Quando você, mesmo uma criança dentro do berço, ela se movimenta, ela age, ela bate perninha e tudo mais, mesmo sendo prematuro. Mas eu acho que eles pensaram isso daí, por isso que eles pensaram que podia ter sido meningite. Exatamente. O quadro aqui todo faz lembrar um problema neurológico. Neurológico, só que eles esqueceram também que a ceftriaxona, ela é contraindicada para RN, né? Gente, esse caso, na verdade, é um caso que a gente pega e depois você vai mudando, né? No primeiro momento, eu trabalhava com ele com o uso do Bactrim injetável. Eles tinham usado Bactrim injetável. Mesma coisa. As cefalosporinas, assim como a ceftriaxona, eles têm um problemão nesse caso. O que é? Deixa eu desenhar para vocês de novo aqui. Estou achando que eu vou desenhar naquela outra planilha minha. Deixa eu ver aqui se dá para eu abri-la aqui, que fica mais fácil depois de eu exportar isso para vocês. Com aquele, um problema cinético. Tá? É um problema cinético. Vocês lembram da farmacocinética? Nós citamos aí que uma das coisas que acontece na farmacocinética é a distribuição do fármaco. Lembram disso? Então, você tem a absorção e depois esse fármaco vai ser distribuído para os diversos órgãos ou tecidos. Nesse caso, eu até pulei a etapa de absorção, porque a ceftriaxona foi dada de forma intravenosa, correto? Então, quando ela é dada de forma intravenosa, eu não necessito de absorção, porque a via de administração já já coloca o fármaco dentro da corrente sanguínea. Então, entretanto, ele precisa ser distribuído. E na hora da distribuição, ele se liga a proteínas plasmáticas. Uma das proteínas mais importantes nesse sentido é a bilirrubina. A albumina. A albumina. Então, a albumina é, vamos dizer assim, o transporte coletivo do sangue, porque ela transporta diversas coisas. Tá? E ela é uma proteína grande, então com isso ela consegue ter diversos pontos de ligação, onde ela consegue levar, por exemplo, vitaminas, ela pode ligar... Isso aqui é outra coisa. Isso aqui foi da aula que eu ia preparando ontem. Falar nisso, eu regravei essa explicação daqui do efeito crônico e já editei o vídeo, eu vou postar, para quem não estava no início da aula, ao terminar aqui eu vou postar. Então, o que acontece aqui no caso da bilirrubina, né? da albumina? Você imagina a albumina, uma proteína grandona assim, ó, e que ela tem diversos pontos aonde ela pode ligar, né?
pode ligar fármacos. Vou colocar fármaco 1. Aqui ela pode ligar um outro fármaco. Fármaco 2. Aqui ela pode ligar uma vitamina. Aqui ele pode ligar um íon. Tá? Então ela tem... Essa é a nossa albumina. Entretanto, acontece algumas vezes dessa albumina, ela igual em ônibus, né? Quando ela está muito cheia, né? Começa a ocorrer disputa por pontos, né? Por lugares de sentar, né? Então, uma coisa que acontece, uma coisa que ela transporta aqui, que é fundamental, que nós vamos ter que colocar aqui, né? É a bilirrubina. Nós estamos no raciocínio certo, Licínio. A gente achou isso mesmo. Não é isso? Que é porque a ceftriaxona pode deslocar essa ligação da albumina com a bilirrubina. Exatamente. Só que eu escrevi birrubina. Faltando o L aqui, o li, né? Bilirrubina. Deixa eu explicar para o restante da turma que ainda não viu isso lá, né? Ou que não tinha entendido isso. Então a bilirrubina está lá. Vocês viram que tem dosagem de bilirrubina direta e indireta, não é isso? Você sabe a diferença de uma para outra? Descobriram a diferença de uma para outra, não? A indireta é que não passou pelo fígado. Isso, ela ainda vai ser metabolizada, vai ser ligada ainda com ácido glicurônico, né? Então, nesse caso, a bilirrubina aqui, ela vai competir com a ceftriaxona. Então, a bilirrubina está aqui. Porcaria. A bilirrubina está aqui e eu tenho a ceftriaxona aqui, ó. As duas vão, então, brigar por essa ligação, né? Ou seja, quando eu administro a ceftriaxona, eu desloco a bilirrubina fica livre. Só que no neonato eu tenho um grande problema. Então, nos RNs, eu tenho um outro grande problema, que é a barreira hematoencefálica. Ela também é prematura, ela também ainda não está totalmente formada. E o resultado disso é que ela fica mais permeável. Ao ser mais permeável, ela permite a passagem da bilirrubina, que vai alcançar, então, o sistema nervoso central. Tá? Ao alcançar o sistema nervoso... repete essa parte, fazendo favor? Sim, claro. Ó, os recém-nascidos, eles normalmente, né, independente de ser prematuro, né, mas nos prematuros, obviamente, vai ser pior essa situação. A barreira hematoencefálica, vocês sabem o que é a barreira hematoencefálica, não sabem? Sim ou não? Senão eu vou ter que explicar para vocês entenderem. Barreira muito lipídica, por sinal. Isso. É que ela faz uma barreira que existe no sistema nervoso central que meio que filtra as substâncias que estão vindo no sangue, né? Porque a gente tem nutrientes, tem fármacos passando aqui. Então, para poder passar pela barreira hematoencefálica, essa substância tem que apresentar uma lipofilicidade, né? Tem que ser lipofílica, né? Para conseguir alcançar o sistema nervoso central. Então, no adulto, né, por exemplo, eu tenho fármacos que conseguem passar a barreira hematoencefálica e outros não. Né? Então, eu seleciono, eu tenho substâncias tóxicas que são também filtradas. Aí. Eu tento sempre proteger o sistema nervoso central, porque é a estrutura mais nobre do nosso organismo, ok? Então, que comanda praticamente todas as funções. Então, eu tenho que preservar.
Essa barreira hematoencefálica, como o Valdeci falou, ela tem uma característica de ser bastante lipídica, como se fosse uma dobra né, então, de lipídica, né, de membrana, evitando a passagem de qualquer coisa que não tenha características lipofílicas adequadas para poder chegar lá. Então, quem passa é aquele que é muito lipofílico normalmente. Então, o próprio nome diz, barreira, é uma barreira, hemato, sangue, encefálica, encéfalo. Ou seja, que vai limitar o que passa do sangue para o encéfalo. Tá? No recém-nascido, essa barreira ainda não está totalmente formada, ou não é totalmente impermeável como ela é, né? Então, ela é mais permeável, como eu coloquei aqui, ó. E ela vai permitir, então, a passagem da bilirrubina lá para o encéfalo, principalmente em células do núcleo da base. O núcleo da base. Esse núcleo da base do cérebro é o local onde tem muitas funções vegetativas, né? Como questão respiratória, deglutição, coordenação motora, né? Então tem uma série de coisas que são ali. Quando a bilirrubina passa, a bilirrubina ela tem uma característica, ela é o quê? Ela é neurotóxica. Ok? Essa neurotoxicidade vai acontecer, então, nessas células, os neurônios do núcleo da base. Então, eles vão ser destruídos, né? Aqui, gente, vai levar a uma encefalopatia muito grave, né? Então, é conhecida como... Deixa eu colocar uma outra cor aqui, para ficar mais destacado. Está no preto aqui, né? Kernicterus. Kernicterus. Kern vem do alemão, que é núcleo. Icterus, icterícia mesmo, né? É de amarelo mesmo, né? Então, é a icterícia do núcleo da base. Tá? Isso daqui, normalmente, né, tem uma mortalidade alta. E quando não mata, né, é igual veneno de jararaca, né? Quando não mata, aleja. Nesse caso aqui, né, as crianças que conseguem escapar ou que têm um kernicterus mais brando, mesmo assim ficam com sequelas. Uma das sequelas mais comuns é a paralisia cerebral. Tá? Não é toda criança tem paralisia cerebral que teve kernicterus, não, tá? Tem outras causas, mas essa também é uma causa para paralisia cerebral. Tá? Então, são quadros assim, bastante complicados. Então, esses medicamentos são altamente contraindicados. Então, retomando, a ceftriaxona foi dada, essa criança já estava com a bilirrubina aumentada. O que acontecia? Essa bilirrubina estava caminhando ligada à albumina, sendo levada lá para o fígado. Essa bilirrubina é bilirrubina livre, né? Ou não conjugada, ou indireta. E ela, então, ela era transportada pela albumina até o fígado. Lá no fígado, ele era conjugado com ácido glicurônico e era eliminado, então, né, na urina, por exemplo, né? Ou, né, ia fazer parte dos sais, né? Vocês já ouviram falar disso, né? Sais biliares. Ó, chama biliares é porque tem bile, né? Tem bilirrubina. Biliares. Que ia servir, então, para a digestão, né, de lipídios, lá para absorção de lipídios, né? Formando os quilomícronos, né? E tal. Beleza, né? Então, sais biliares
e sendo eliminado na forma de xixi, de urina. Eu pus xixi aqui, beleza. Então, esse é o caminho normal. Só que, como a ceftriaxona desloca a bilirrubina não vai para o fígado, mesmo porque também o fígado desse pobre coitado recém-nascido também é prematuro, não tem capacidade boa de metabolizar, de fazer esse processo todo, e por isso ele já estava com essa bilirrubina aumentada. Então, foi só somando coisas. A ceftriaxona desloca a bilirrubina fica livre, passa pela barreira hematocefálica que não estava bem formada e vai, então, ocasionar uma encefalopatia nessa criança, né, um kernícteros, que levaria a todo esse quadro. Mas, né, voltando, o quadro era um quadro que indicava o que poderia levar a crer que era uma meningite, sim, né? O paciente aqui, ele evolui com hipertermia, o que é comum, como eu falei, essas funções vegetativas, inclusive o controle térmico que acontece na região do hipotálamo, está influenciado diretamente por essa ação. Então, elevação da temperatura corporal, prostração, característico aí desse processo como um todo, né? E a petequias, que são essas pequenas hemorragias, né, que podem aparecer tanto na meningite, quanto também pode aparecer ou ser confundidas aí com o do kernícteros. Então, foi pedida a punção lombar, óbvio, está corretíssimo, dentro do quadro que foi apresentado aqui, eu vou fazer. Agora, o resultado desse quadro, né, dessa cultura foi negativa, como tinha que ser mesmo. Você não tinha nenhuma bactéria causando ali. E, né, tem outras causas que eu poderia estar levando a uma meningite, né? Tem meningite, inclusive, farmacológica. Então, bom, bacana. Hemograma completo, bilirrubina total, glicemia e o PCR. Foi prescrito, então, ampicilina mais a gentamicina, com aquele objetivo que eu falei, né? Uma agindo de maneira sinérgica à outra, promovendo, então, né, aqui não fala o resultado, né, do kernícteros, né? Então, sinais clínicos como hipertermia foram reduzidos após o uso de antibiótico, mas não falou do estado geral do paciente. Provavelmente essa criança vai evoluir mal, né, nesse sentido aí das funções neurológicas, tá? Então, GRAM negativo, né, negativo, o GRAM e cultura negativos, né, ou seja, não apareceu nada. O GRAM de líquor, você pega, pinga lá o líquor e faz, então, um esfregaço e cora para poder ver se identifica algum micro-organismo ali. Bactéria ou fungo, inclusive, pode aparecer ali também, né? Ajuda, inclusive, você a orientar qual tipo de cultura você vai fazer. Se aparecer lá, porque a bactéria é desse tamanhozinho, o fungo é uma pelota desse tamanho, assim, pode aparecer lá. Então, aí eu já faço uma cultura também para fungo, para ver se tem a possibilidade de ter sido uma meningite fúngica. PCR, que está relacionado aí com o processo inflamatório infeccioso, né? E a elevação dele indicaria, mas aqui não está dentro do normal. A bilirrubina total está aumentada, a glicemia dentro do normal. Então, sinais clínicos como hipertermia foram reduzidos após o antibiótico. O hemograma dessa criança, ela aparece, né, com hemácia dentro do normal, hemoglobina normal, hematócrito também bom, né? Agora, leucócito é aquele negócio, dependendo do valor de referência que você utilizar, você vai ter um valor diferenciado aqui, né? Mas, a princípio, o neutrófilo, vocês chegaram a verificar os valores? Chegamos, Glicínio. A dificuldade. Mas muito difícil de achar valor de referência. Eu abri vários estudos aqui, pesquisas, e eles nunca davam valores específicos para RN. Esse também conta para criança, né? Até 10 anos de idade. Aqui, nós abrimos muitos. Eu também.
Aí, até as hemácias, professor, a gente tinha achado até que elas estavam alteradas, sabe? Então, se nós abrimos várias monografias, né? Mas achamos só as hemácias um pouco alteradas. O leucócito nós ficamos na dúvida, mas aí nós achamos um outro, né? Eu achei um aqui, valor de referência. O que eu fiz? Eu peguei o exame da minha filha, que é de criança de sangue, e peguei o valor de referência lá. Sim, e lá fala que os leucócitos têm que ser até 11 mil. E o resultado dos leucócitos dessa criança deu 15 mil. Então, deu tipo uma leucocitose, que também engloba lá no efeito da ceftriaxona. A gente achou isso também. Como eu falei, eu posso pegar valor de referência aqui, ó, tem valor de referência que apresenta até 17 mil de leucócito total, 17.500. Também achamos esse. Então, mas nesse caso específico, né, 15 mil, né, aproximadamente, está ligeiramente aumentado, está mais para o limite superior do que para o inferior, o que poderia sugerir, sim, algum quadro infeccioso, não digo infeccioso, mas algum quadro que alterasse a concentração de leucócito, o que pode coincidir, como a Cibele falou, com a atividade né, ação da ceftriaxona aí no sistema, né? O que mais? Mais alguma avaliação aí, não? O que também era sugestivo, Licínio, a meningite, né? Porque os leucócitos alterados, ele é como se o corpo estivesse tentando se defender de bactérias, de vírus, de outras coisas. E a gente quebrou muita cabeça. Eu fiquei muito focada naquela síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré, ela é mais uma consequência, muitas vezes, de outras infecções virais. Tipo, né? O Zika, né? O Zika vírus. Zika, poderia o ser. Epstein-Barr. Aí eu fiquei pensando na mãe. Nossa, a gente deu uma viajada bacana aqui, viu? Né? A síndrome de Guillain-Barré não dava para descartar mesmo assim a princípio, não. Foi um bom chute aí, né? Mas nesse caso, é aquela história. Medicamento indicado errado, né? Nós tivemos uma indicação errada aí desse medicamento. Primeiro, a ceftriaxona. Foi um grande erro aí, foi a entrada dessa ceftriaxona em recém-nascido, né? Então, esse seria o ponto-chave aí do caso clínico. Né? Licínio, qual é o valor de referência das hemácias que a gente achou na internet que era 4 a 5,5 milhões? Ela está também um pouquinho aumentada também, né, de hemácia. Mas e os reticulócitos também, a gente achou que era de 0,5 a 2%. O reticulócito, quando você tem célula imatura, mas isso no neonato costuma aparecer mesmo, tá? Principalmente no recém-nascido, no prematuro. Por quê? Imagina que você está dentro do útero da mãe lá, recebendo oxigênio pelo cordão umbilical, usando hemoglobina fetal, né? Então, tá de boaça, né? Tranquilo lá e tal. Aí você nasce prematuramente e você tem que fazer uma troca de hemoglobina. Então, o primeiro processo aí é essa troca de hemoglobina fetal pela hemoglobina A, né? Hemoglobina F pela hemoglobina A. E, obviamente, que eu não consigo substituir isso dentro da hemácia. Eu tenho que sintetizar nova hemácia, né? Então, eu tenho um processo ativo de síntese de eritrócitos, né? E vai aparecer o quê? Na etapa final da síntese da hemácia, eu tenho lá o reticulócito. O reticulócito é a hemácia ainda com núcleo lá ainda, né? com mitocôndria. Então, como eu tenho um número aumentado de reticulócito, ele começa a aparecer uma maior quantidade também no sangue. Então, no prematuro, né, no neonato prematuro, é comum o aparecimento de hemácia aumentada e de reticulócito aumentado em relação aos valores de referência para a criança a termo, né? Ou seja, aquela que nasceu no tempo correto, e para a criança propriamente dita, né? Então, esses valores aqui, eles não fogem muito daquilo que é esperado, não. O reticulócito está aumentado
para uma criança, né, com nascimento a termo. Mas para o pré-termo você não precisa, não assusta com esse valor, não. Porque, como eu disse, é um processo ativo de substituição, né, antes do tempo para que ela tenha, então, a hemoglobina de adulto, né, não a hemoglobina A, que a gente fala. Eu falo de adulto, mas é a hemoglobina A, em vez da hemoglobina F. Então, é um momento de troca muito intenso, então aparece aumentado o reticulócito mesmo, tá? Entendi. E a gente também achou a bilirrubina, né, que está no quadro anterior do slide, está aumentada também, que a gente achou o valor de referência para ela. Deixa eu olhar aqui, só um minutinho. 1,2 miligramas por decilitro. Exatamente. Então, esse quadro aqui é o principal problema. A bilirrubina é a que foi a indutora de todo o processo aí, né, da lesão aí, cerebral, do quadro de prostração que a criança aparece. Cadê? Esse daqui, né? Que é esse quadro todo de hipotonia, letargia, falta de reflexo, isso tudo está relacionado aí com a atividade da bilirrubina lá no núcleo da base, tá? Esse é que é o grande X da questão. Então, o que eu quero que vocês façam para mim, que me entreguem até o dia 17, valendo, então, a nota aí da parcial. Eu quero que vocês me façam um relato desse caso, como vocês, como a gente discutiu aqui, né, me falando um pouquinho do mecanismo de ação de cada um dos fármacos, das principais contraindicações que tem a ver com esse caso. Não precisa falar de todas as contraindicações, não, né? Mas as contraindicações que têm a ver com esse caso, me classifiquem, vocês vão me colocar aí um PRM para esse caso, tá? Entendido? Entendido. Vocês vão me colocar um PRM para esse caso aí, fazer um pequeno relato desse estudo de caso que vocês fizeram e vão me entregar lá naquele e-mail que eu já tenho lá, licínio.farmaciaclínica@gmail.com, até o dia 17, tá? Ok. Nós colocamos o slide, professor, e fomos fazendo um debaixo do outro. O nosso está praticamente pronto, só fazer a fechamento, então. Ótimo. Bacana, exatamente. O nosso não está pronto, não. Nós brigamos tanto. Mas é bom vocês brigarem. Nossa, também está uma confusão. Nossa, está uma confusão. É bom que agora vocês vão organizar isso e vão me enviar. Beleza? Beleza. Então, Licínio, só recapitulando, basicamente, mecanismo de ação de todos os fármacos que foram usados, as contraindicações para o recém-nascido, né, no caso, o recém-nascido aí, e colocar o PRM. Ou a conclusão, né? A conclusão desse caso, né? O que aconteceu, explicando esse mecanismo aí do Kernicterus. Aí vocês já procuram até na internet, pode procurar lá o que é o Kernicterus, vai ter informação, né? Às vezes mais... É o que você falou? Kernicterus. Kernicterus, peraí. Aquilo que... Cadê aqui? Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. O nome. Tá? Então, vocês vão dar fazer esse fechamento e me classificar isso daí dentro de um PRM. Que tipo de PRM é esse? Tá? Na opinião de vocês. Se vocês acharem que tem mais de um, coloquem mais de um. Ok? Ok. Fechado, então? Sim. Nossa, Licínio, você arrebentou nossas casas clínicas. Mas vocês chegaram na conclusão, olha que bacana. Chegamos, mas a gente foi para tanto lado, você não tem noção. Anemia hemolítica, pesquisamos citomegalovírus. Eu peguei todos esses anamnese que fez da criança no início lá, pesquisei o que era um por um, coloquei, listei debaixo dos slides para a gente poder ir eliminando, né? E agora, no finalzinho lá, e as meninas falando, a Lúcia também estava, ela acho que ela tem um livro lá, o tipungulário, e ela foi falando, então tinha essa reação, quando a gente achou leucocitose, quando a gente foi olhar as bilirrubinas, e ela achou isso dentro da ceftriaxona.
Agora, olha que bacana. Quando a gente faz isso presencial, eu estava, né, até no primeiro semestre do ano passado, quando eu ia fazer com a turma que trabalhava comigo, a gente ia fazer metodologia ativa. Então, eu brinco que daquele quadro do Dr. House, né? Então, a gente fazia isso, aparecia com os casos clínicos, ia fazendo tempestade cerebral, ia anotando no quadro, né? Vai anotando no quadro, e aí vai descartando. O Dr. House vai julgando mensagens aí ao longo da semana, né? Da atualização, saiu o novo relatório clínico do paciente. Então, isso a gente conseguia fazer. Né? Agora, vamos rezar para voltar ao presencial, que fica muito mais divertido trabalhar com isso do que por via de internet aqui. Mas quando tiver se a gente tiver oportunidade, a gente pega um Office FAR com vocês aí, vai ser ótimo para poder a gente trabalhar desse jeito. Né? Joga o quadro, o caso clínico e vão discutindo, porque vocês procuram, vai num canto, não é isso, vai no outro, não é isso. Depois vocês assistem os episódios, né, daquele do Dr. House, eu acho que ainda tem no Netflix, se não me engano. Voltou para o Netflix. Então é bacana de assistir, tá? Professor, nós chegamos até a discutir inicialmente também por causa do exame de punção de ser uma poliomielite, mas aí era vírus, né? Aí foi uma discussão. Vírus seria uma outra coisa para desconfiar, né? Porque se não dá positivo, não deu positivo no líquor, né? O vírus não cresceria em meio de cultura para bactéria, nem para fungo, né? Então poderia ser uma suspeição diagnóstica, sim. Aí, o que eu pergunto? Qual exame que eu peço? O que é isso? Né? O que é aquilo? Que exame qual que seria a anamnese melhor? Igual a Sibeli falou, o que eu posso perguntar aqui para poder enriquecer o meu caso? Então, são coisas que a gente pode fazer ao vivo, aí fica muito mais fácil de fazer. Tá bom? Bom, beleza, então. Então, vamos fechar agora. No dia 17, só para vocês saberem, nós vamos falar um pouquinho sobre ajuste de dose e insuficiência renal, tá? E aí a gente fecha a matéria. No dia 24, a princípio seria a prova, vamos ver se a gente vai fazer a prova de parcial. Eu estou achando que não vai dar. Mas eu comunico com vocês no Telegram e coloco também alguma coisa lá no AVA, tá? Sobre essa questão da data. E aí, no dia 31, é a nossa prova oficial. Ok? Centrem sempre na questão dos PRMs, tá? Para poder a gente trabalhar com calma, né? Se preparar com calma aí para a prova oficial. Bacana? De qualquer forma, no dia 24, eu vou colocar, se não for valendo nota, pelo menos vou fazer um quiz com vocês aí para poder a gente preparar para a prova do dia 31. Ok? Tá. Ô, Licínio, se puder mandar também esse quiz no Telegram, para a gente já ir fazendo e depois discutir na aula do dia 24, também acho que dá, né? Também podemos fazer isso. Eu tenho que subir isso daí, né? Eu fiz com o pessoal da FISFAR, não, de Química Farmacêutica. Eu acho que o Valdeci até viu. Eu coloquei 3 questões, eles discutiram também em grupo antes, e depois nós fizemos na própria aula, fomos resolvendo as questões. Isso também funciona bem. Então tá, gente. Um bom resto de semana para vocês aí e bom descanso. Professor, eu achei o link do PDF do livro, se você quiser. Eu mando lá no Telegram. Manda no Telegram. Beleza. Bacana, então. Falou, gente. Falou. Um abraço, então. Obrigada, professor. Boa semana.